pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mentes Inquietas. Essa é a terceira temporada que está trazendo temas extremamente importantes e relevantes para serem discutidos no mundo corporativo. Eu sou Dani Viana, uma das hosts dessa temporada, e junto comigo, Tati Santarelli. Dani, olha, eu tô super empolgada para essa temporada. Tem muita coisa boa acontecendo aqui. Tenho certeza que vai ser incrível. Gente, muitos assuntos interessantes, Muitos né? assuntos. E relevantes. Muito bom estar aqui hoje, gente. E só convidado e convidada, assim, fora de série, né? Pessoas maravilhosas, hipercompetentes, que estão vindo junto com a gente, né? Com as mentes inquietas, Exatamente. discutir esses temas e provocar novas reflexões. E bom. hoje, junto com a gente aqui, a gente tem a Dani Carvalho, CEO do Orbe, que é o principal hub de inovação em Minas Gerais. Hoje, com a Dani, a gente vai conversar um pouco sobre a cultura de inovação. Quais são os benefícios e os principais desafios no mundo corporativo? Dani, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E que tal você começar se apresentando e contando um pouco como esse tema passa por você? Oi, gente, prazer estar aqui. Obrigada, Tati, obrigada, Dani, pelo convite. Uma honra participar do podcast de vocês, que eu acabei de saber, né, que esse podcast é da queridinha Team Hub, que nos ajuda no dia a dia do Orbe a atender as grandes empresas para essa temática que é tão importante, que é cultura de inovação, né? Eu costumo dizer que a gente não faz inovação sem pessoas. A gente pensa muitas vezes simplesmente em tecnologia, mas por trás de tudo isso estão as pessoas, né? Tanto quem está trabalhando no dia a dia, quanto quem vai receber o impacto de tudo que a gente faz. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Dani Carvalho, sou mineira de Itabirito, sou filha da Zita, filha do Adilson, eu sou uma mulher empreendedora. Atualmente, eu estou como CEO do Orbe Conecta, que é esse hub de inovação fundado pela comunidade de startups São Pedro Valley, e aqui a gente costuma falar que quando a gente tem 2 pessoas ou mais reunidas em torno de um propósito, aí está a comunidade. Então, o Orbe é a força desse movimento, da união de pessoas que são empreendedoras, que querem transformar Minas Gerais nesse lugar onde pulsa inovação. E esses empreendedores não estão sozinhos, eles se conectaram com grandes empresas mineiras para fazer o Orbe acontecer, que são o Inter, a MRV e a Localiza. E o Orbe é esse ponto de encontro, né, para a gente conversar, criar novas avenidas de negócio, novas oportunidades entre si. Então, a nossa cultura é conectar startups, grandes empresas, investidores, academia, iniciativas de governo e diversas iniciativas que fomentam inovação para a gente ser agente de transformação digital, de transformação de cultura de Minas para todo o Brasil. Bom, esse tema passa por mim, né? Pensando que a gente não faz inovação sem trabalhar com pessoas, e é muito que a gente tem trabalhado no dia a dia do Orbe, e eu vou contar um pouco mais para vocês aqui. Muito bom. Muito bom. Dani, você é uma musa inspiradora, né? Uma musa inspiradora. E eu vi o seu suspiro aí quando ela falou que era de Itabirito. Eu sou de lá também. Mentira! Verdade! Terra do pastel Que de angu, ótimo! porque quando fala Itabirito eu só lembro do pastel de angu. Mas Eu só, raramente é claro, encontro né? alguém que é de Itabirito nesse cenário digital, e eu faço questão, todo lugar que eu vou falar, me apresentar, gosto de dizer de onde eu sou. E um aprendizado que eu tenho é que a gente precisa honrar de onde viemos, quem nós somos, e a partir disso tudo fica muito claro, né, pra gente definir quais são os nossos inegociáveis e ter clareza de onde a gente quer chegar. Então eu falo muito isso, honrar quem a gente é e ter clareza de onde a gente quer chegar. Que especial saber que nessa mesa, né, na podosfera, temos 2 pessoas de Itabirito. Muito Na hora que você falou, eu falei que eu senti um suspirinho aqui. eu também sou natural de Itabirito, vou muito lá ainda, os meus pais moram lá. Que coincidência, depois a gente vai ter a oportunidade Qual de que é seu conversar. bairro, seu nome e seu bairro? Então, em Itabirito a gente pergunta assim, qual é o seu sobrenome? Você é filho de Família? quem? Filho de quem? Família Rodrigues Gouveia. Acho que eu não conheço. Se Ah, ele falar é. seu bairro, talvez a gente consiga Ai, a família toda espalhada. Mas a gente comenta depois. A família toda espalhada por Itabirito. Muito Mas legal. a gente comenta depois. Muito bom saber, gostei. O papo vai fluir até mais aí. Conterrânea? É, conterrânea. Ô, Dani, eu tava falando, você é uma musa inspiradora, né? Quando eu falo isso, ver você, uma mulher negra, ocupando espaços incríveis, conduzindo um hub de inovação,
eu queria, assim, a sua história, ela me toca em um lugar muito especial. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente. Quem te inspirou, né? Quem são essas pessoas? Se você tinha alguém para te inspirar nesse sentido, porque hoje eu sei que ter você, essa representatividade toda, ocupando esse lugar, inspira muita gente e me inspira muito também. Então, me conta um pouquinho da sua história. Ai, Tati, tô aqui A gente suspira, porque toca num lugar tão especial, né? E especialmente porque eu estava em Itabirito esse final de semana, né? Eu venho de uma família de mulheres empreendedoras, mulheres fortes, mas que são empreendedoras de uma outra maneira, né? São mulheres que muitas vezes não couberam, não cabem nesses cargos dentro das grandes empresas, né? Sim. E eu costumo falar que eu tenho um tripé para minha carreira, que onde tiver esse tripé, essas hashtags, lá eu estarei. Esse tripé é pensar em educação, tecnologia e empreendedorismo. Então, aí está a minha vocação, minha atuação, onde eu quero empregar o meu tempo, o meu conhecimento e o meu labor, onde eu acho que eu faço a diferença. Essas hashtags têm a ver com quem eu sou, de onde eu vim. Eu penso em educação não como o título que a gente tem, mas da importância de termos uma consciência crítica do que nos acontece, né? Do que acontece à nossa volta. Então, a educação, para mim, está em consciência crítica de perceber e poder dar as cartas, né? Se a gente não tiver esse conhecimento, acesso à informação, uma consciência crítica, o jogo dos negócios, o contexto do mercado vão escolher por nós, né? Sim. Então, para mim, o primeiro tripé é educação. Eu também sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior. Então, eu tinha poucas referências de pessoas que tinham um curso superior. E outro dia eu estava lembrando sobre isso. Quem eu conhecia que tinha curso superior era minha madrinha, a irmã Mara, que era uma freira do colégio ISAP. Você deve conhecer, Dani. E ela foi uma pessoa que sempre me incentivou a estudar. Ela fazia pedagogia na UniBH. E eu segui esse caminho. Eu fiz pedagogia extraescolar na UniBH. Eu lembro dela me trazer aqui de Kombi, né? E o tanto que a gente foi conversando, né? Uma mulher que é muito forte, muito dona de si e das suas decisões, né? E tinha a educação como um fator de libertação, né? Então, para mim, educação está muito relacionada ao bilhete premiado também, para você construir uma nova história. Tecnologia, para mim, está relacionado que, independente do mercado que você atua, a gente pode usar tecnologia para dar acesso às pessoas, para simplificar as soluções. E tecnologia, para mim, está muito relacionado à inovação também. Então, se a gente parar para pensar, independente da era e da época, nós, enquanto ser humano, a gente tem as mesmas demandas, né, de comer, vestir, as mesmas necessidades enquanto pessoas. Mas a inovação, ela está aí à medida que a gente vai criando novas soluções e a tecnologia possibilita isso, possibilita escalar, né, dar tempo e acesso e simplificar as coisas. E empreendedorismo está muito relacionado com como que a gente enfrenta as adversidades da vida, enfrenta o que nos acontece. Então, o meu comportamento é de uma mulher que é empreendedora, que está sempre vendo o copo cheio, né? E onde tiver pelo menos 1% de chance, lá eu estarei, né? Para dar certo, porque não existe, não vai dar certo, não tem vez aqui. Bom, eu trabalhei de tudo. Já comecei a trabalhar com 14 anos na Papelaria Tavares, a grande papelaria da minha cidade. Você deve conhecer. Já fui polícia civil, montava carteira de motorista, banca de legislação, de rua. Já vendi na feira de Itabirito com a minha mãe, né? Acordava super cedo. No sábado, montava banca de salgado lá. Já trabalhei de quase tudo. E nos últimos anos, antes de trabalhar com inovação, eu trabalhava com gestão de saúde pública e muito do conhecimento que eu fui construindo lá para mobilizar as pessoas para eventos de educação em saúde, para montar as unidades de saúde, eu levei para como que a gente faz a gestão dos hubs de inovação, né? Porque, afinal de contas, são pessoas, né? Eu comecei no mercado de inovação porque eu fazia psicologia na FUMEC, vi um quadrinho lá de oportunidades e deparei com
uma chamada para trabalhar no Programa Mineiro de Ensino na Pós-Graduação, que era um projeto do CIMI, que era algo muito novo, como bolsista da FAPEMIG, numa iniciativa da Inventa, que é a primeira consultoria de inovação aqui do Brasil, e me apaixonei por esse tema. Trabalhei levando o conceito de inovação tecnológica para todas as 13 universidades públicas de Minas, conheci várias cidades, várias universidades, e esse tema foi bem interessante porque eu trabalhava com alunos de mestrado e doutorado para que eles transformassem os seus papers em projetos reais, que o mercado já precisava de projetos, de iniciativas que trabalhassem inovação. E nessa época tinha o Fundo Criatec, que era gerido pela Incide Investimentos, e a gente tinha a ideia que se esses projetos eles respondessem ao mercado, eles poderiam ser as primeiras startups brasileiras. E lá em 2010, nessa época, a gente nem falava o termo startups, a gente usava o termo empresas de base tecnológica. Eu gostei muito, a gente fazia um programa, uma metodologia de uma semana, e no final teve a feira, antes da Affinity, era a Inovatec aqui, a gente fez em parceria, eu lembro de trabalhar com a Silvana, que está na Funsoft hoje, por exemplo, fazendo essa feira, e os alunos, né, tinham as bancas, os estandes de cada universidade mostrando seus projetos, e o projeto vencedor nós levamos para uma missão internacional. E a partir daí eu comecei a perceber que nem sempre as pessoas vão continuar com seus projetos de startups, mas talvez elas poderiam trabalhar fomentando inovação, fomentando empreendedorismo. Depois eu fui para a Startup Farm, eu lembro do Felipe Matos me contar a ideia de montar essa aceleradora, e ele tinha falado, Dani, se você gostou da metodologia de embate, que era uma semana por universidade, você vai gostar do que a gente está pensando em fazer como aceleradora. E aí o Felipe foi para o Vale do Silício, tirou férias, fez várias reuniões, meetups, visitou várias empresas, e confesso que até aí eu não tinha nem pensado, por exemplo, no Google como uma empresa, né? A gente usava de uma maneira muito natural, e aí meu olhar mudou. E aí nós montamos a Startup Farm como a primeira aceleradora de startups do Brasil. Na época, era tudo muito novo, e eu morei nômade em várias cidades brasileiras, conheci muita gente, é o que originou esse movimento das comunidades de startups também. Então, eu morei em Campinas, Floripa, Rio, São Paulo, várias cidades, e a gente batia na porta das empresas para chamar as pessoas para... Quem tinha uma ideia, quem estava com algum inconformismo, né, da realidade, para serem as pessoas que iam trabalhar os seus projetos através das startups, e também as iniciativas que poderiam ser apoiadoras, né? Então, uma iniciativa que apoiou muito desde o começo foi o Sebrae. O Sebrae antes ele não tinha esse lado voltado para startups, começou muito com o Sebrae de Floripa, na pessoa do Alexandre, apoio do Sebrae de Brasília, Sebrae de São Paulo, né? Então eles começavam a despontar esse apoio, e várias outras iniciativas, jornalistas, né, que ajudavam a gente a levar esse assunto de inovação para a imprensa. Nessa época surgia no Brasil também o Startup, que é o grande veículo de comunicação para falar de startups, falar do cenário digital. Então, quando a gente fazia o grande Demo Day, a gente levava essa notícia também para o Startup. E da Startup Farm, acelerei programas, uma média de 14 programas de aceleração em diferentes cidades, startups hoje conhecidas como a Rank My App, a Easy Taxi, por exemplo. Então, por exemplo, com a Easy Taxi eu percebi que à medida que as startups elas vão surgindo novas tecnologias, o comportamento das pessoas vai mudando. Sim. E à medida que o nosso comportamento vai mudando, isso abre caminho para chegar a outras startups, né? Então, nem sempre o negócio que começa primeiro, ele vai ser o que vai se manter em primeiro lugar, né? Ele vai abrindo oportunidades, por exemplo... teve chegada no Brasil da Cabify, da 99, a Uber, né? Quantos outros negócios foram surgindo a partir desse modelo de negócio. Tive também muito tempo no Startup Weekend, que antes era da Up Global,
num movimento, né, 2013, 2014, como que a gente trabalhava em várias regiões do Brasil como uma porta de entrada, né, trazendo pessoas que eram entusiastas também, curiosos, e esse movimento se tornou a porta de entrada para o cenário digital. Então, muitas vezes, as startups que ganhavam primeiro, segundo e terceiro de Startup Weekend, elas ganhavam essa vaga na Startup Farm, porque antes era um programa pago, e a gente dava algumas bolsas à medida que as empresas iam patrocinando. E desde lá atrás a gente já tinha também bolsas afirmativas para mulheres, porque a gente já percebia que já era um ambiente muito masculino, né? Da Startup Farm, a gente percebeu, a gente brigava muito com o governo federal, porque a gente queria que as startups brasileiras nascessem globais, né? Então, a gente tinha toda uma legislação, uma cultura, um cenário onde não era propício, não era a favor dessas startups. A gente vê hoje muito claramente o movimento das startups por mercado de trabalho, Sim. como as fintechs, né? Como as edtechs, por exemplo. Mas antes a gente batia muito de frente pensando no todo. E aí, nessas interações, a gente mostrou para o governo federal que já tinha movimentos como Startup Chile, Startup América, várias iniciativas fora do Brasil que apoiavam os empreendedores locais. E a partir daí surgiu o programa Startup Brasil, que foi a primeira iniciativa de apoio governamental para ter os seus negócios aqui. Então, foi um programa em parceria com a PEC, Softex, um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Na época que eu trabalhei foram apoiadas 183 startups como a Maxmilhas aqui de Minas Gerais, em parceria com 17 aceleradoras, e foi um momento que no Brasil a gente começou a perceber o surgimento das aceleradoras de startups, como a Wayra 21212, a Aceleratec, várias, não concorrentes entre si, mas elas tinham uma sinergia para combinar os mercados, os bets, as metodologias também. Do Startup Brasil, eu comecei como empreendedora a trabalhar para grandes empresas, então a gente vê esse movimento no Brasil, que é as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, trazendo programas de apoio, não só serviços de cloud, software, mas também com mentores e um conhecimento muito propício para alavancar novos negócios aqui. Então, eu estive envolvida em programas da IBM, através do IBM Smart Camp, da Microsoft, através do Spark e vários outros. Fui da Associação Brasileira de Startups, então a gente percebeu que os empreendedores, assim como as aceleradoras tinham uma união entre si, os empreendedores também eles precisavam ter uma união, uma associação, e vale a pena contar que a ABS surgiu aqui de Minas Gerais, né, do São Pedro Valley, né, com o Gustavo Caetano. Eu não sabia. Então, todo o movimento que a gente vê no Brasil todo sobre startups, ele vem de Minas Gerais, vem do São Pedro Valley. Que legal. A primeira comunidade de startups é aqui de Minas, a Associação Brasileira de Startups nasceu aqui. E é muito, muito, muito feliz, assim, essa oportunidade que eu tive de trabalhar lá na gestão do Guilherme Junqueira, onde a gente montou o Case, que é o maior evento de startups da América Latina. Sim. Que hoje ele tem uma configuração não só para apresentar as startups para o mercado, mas ele discute um novo movimento que é voltado para a inovação, né? Então, hoje a gente tem iniciativas que fomentam inovação, a gente tem uma área voltada para mulheres que são empreendedoras, que é a arena, né, de startups fintechs. A gente tem também grandes empresas que têm os seus stands, né, empresas que querem se relacionar com startups, os programas. Então, ele acaba também sendo um movimento que é o encontro de todas as comunidades. Então, as pessoas esperam o ano todo, assim como eu, para a gente se rever, se encontrar, e tem caravanas de todas as comunidades lá. Tive também, passando pelo Cubo Itaú, trabalhei com o Flávio Pripas na construção do que foi o primeiro hub de inovação da América Latina, né? Então, nessa época, eu fui a primeira community manager para o cenário digital, eu não tinha muitas referências. Eu sabia que a Redpoint Ventures tinha, na China, um lugar que tinha muita densidade de pessoas, e esse lugar chamava Tech Temple. E aí, um grande aprendizado, eu trabalhei aqui também em BH no 104, e eu percebi que se você tem dinheiro, você tem um espaço físico bonito. Mas o hub de inovação que ele tem de mais especial são as pessoas. Quem são as pessoas que você consegue chamar, conectar, e qual que é a potência dessas conexões? Então,
a gente montou o Cubo pensando esse lugar para promover serendipidade, né? O encontro das pessoas, e a partir desses encontros a gente conseguir construir novas oportunidades, novas avenidas de negócio para todos. De lá para cá eu tenho trabalhado com duas coisas específicas. O primeiro, como que a gente impulsiona a inovação, como que cada grande empresa ela precisa ter uma estratégia, e essa estratégia está ligada a como que a inovação impulsiona essa estratégia. Por isso que os trabalhos para cada empresa ele tem que ser muito específico, não dá para trabalhar todo mundo do mesmo jeito. E a gente não faz a inovação acontecer sem trabalhar a cultura, né? Então, a cultura é algo único que ninguém copia. Sim. Ela é insubstituível e é o grande valor das empresas, né? Então, para a gente, tanto trabalhar a estratégia de inovação, tem que trabalhar a cultura. Então, eu tenho me dedicado nos últimos anos a prestar consultoria para grandes empresas. Faço isso de maneira particular, como empreendedora. Faço isso através da First da Falcone. Dou muitas aulas, muitas consultorias lá. É um lugar também que me proporciona muito aprendizado também. Legal. Porque a gente está sempre estudando e aprendendo com os cases das grandes empresas. E hoje estou como CEO do Orbe Conecta, onde uma das frentes de atuação é ajudar as grandes empresas na sua jornada de atuação, né? Na sua jornada voltada para a transformação digital. Então, esse movimento de inovação aberta é um movimento muito novo, onde todos nós estamos aprendendo, né? Começou em 2017, a gente começa a perceber o surgimento de áreas de inovação, o surgimento de um novo papel, né, enquanto cargo e importância dentro das empresas, que é esse líder de inovação. E agora, 2022, 2023, a gente já começa a perceber qual que é a formação do que vem depois do Open Innovation, que é ecossistemas de inovação, né? Então, surge também, nesse momento, uma nova persona, uma nova profissão também, que é a pessoa que vai ser o arquiteto dessas conexões para gerir esse ecossistema de inovação. Então, temos um longo caminho por aí também. Não, incrível a sua jornada até aqui. Nossa, incrível. Incrível, né? Eu fiquei te ouvindo, né, e vendo assim, gente, quanta experiência acumulada, né? Sim. Quanto conhecimento acumulado, quantas coisas você deve ter vivido, né? Tanto em termos, assim, de vitórias, quanto lições aprendidas também ao longo dessa jornada, né? Sim. E uma coisa que eu fiquei, assim... Eu tô curiosa, né? Eu queria te ouvir, porque você vem numa jornada de inovação, ocupando esses espaços que a gente dá uma olhada, é só fazer o teste de pescoço, poucas mulheres a gente vê ocupando esses espaços. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu tô super curiosa, eu quero saber o que você utiliza de recurso, seja ele qual for, para você se manter firme ocupando esses lugares, esses espaços. Ai, Tati, sendo sincera, minha firmeza vem de Deus, né? Eu venho de uma família muito católica. E eu acho que quem tem fé supera todos os obstáculos de uma maneira que não dá para descrever, né? Então, é uma força muito que vem de Deus. Então, eu acordo, eu oro todos os dias. Legal. Eu apresento para Deus as pessoas, as interações. Então, saibam que eu já rezei por vocês hoje. Obrigada, adoro essas coisas. E minha maneira de rezar é pedir para Deus, né? Assim, Ele sabe do meu passado, do meu presente e meu futuro, Sim. né? E que coloque bênção onde eu estiver, né? Que legal. Mas a gente trazendo aqui para a prática... Eu sempre fui uma das poucas mulheres, né? Outro dia eu estava comentando sobre isso. Eu conhecia lá de trás, né? Poucas mulheres, a gente não enche as mãos. Sim. Como a Ana Fontes, super querida. Na época, a Ana Fontes estava começando o seu projeto de coworking, que depois virou a Rede Mulher Empreendedora, e onde eu sou super parceira hoje. Tenho uma honra de participar da Rede Mulher Empreendedora. Sim. A Camila Farani, que vem do Rio de Janeiro. Então, uma época eu morei no Rio com a Farm, com a Startup Brasil. E a Farani foi uma pessoa que me falou algo que eu levo até hoje, que ela mostrou que a gente não precisava se encaixar, né? Eu sempre fui uma mulher negra, colorida, muito autêntica, né, de mim. E ela falou, Daninha, ela me chama de Daninha,
seja você e vire tendência, né? Que legal. E eu lembro uma época que eu era muito cobrada para até me vestir um pouco mais social, sabe? Encaixar um pouco mais nos padrões. E ela falou, olha, o grande segredo está em se permitir ser você. E tem uma frase que fala assim, quando você se permite ser quem é, você atrai o que precisa. E eu acredito muito nisso, né? Então, meu modo de fazer acontecer é arriscar mesmo, né? Eu ponho o pé que Deus põe o chão. Acho que é a minha maneira. Adorei essa frase. Tem outras mulheres, né? Como a Rosi, que trabalhava na Farm junto comigo, a Rosi Rodrigues. A Maria Rita, da Anjos do Brasil, que já trabalhava na Anjos do Brasil, uma iniciativa lá de 2010, 2011. A Tatiana, que de Campinas, esposa do Horácio, foi uma pessoa que me recebeu em Campinas, me apresentou a cidade. Então, assim, mas é menos de 10 mulheres, né? Sim. Então, eu sei o que é estar no dia a dia, você não ter uma amiga, sei lá, para pedir um remédio para cólica, né? Para bater um papo e ter ambientes muito masculinos. E quando a gente pensa em ambientes muito masculinos, foi em 2018 que eu percebi que até eu me masculinizei na maneira de vestir, na maneira de falar, de me portar nas reuniões, né? E de não se permitir, muitas vezes, estar com uma cólica e falar, não, vou levantar e vou lá de igual para igual, né? Então, depois que eu tomei consciência, foi através do programa Elas, da Karine Ross, da Amanda Gomes, que elas trabalham com mulheres. Elas ensinam as mulheres a hackear o sistema, diria assim. Que eu tomei consciência que eu precisava tomar posse da mulher que eu sou, do feminismo, ter muito orgulho, né, de quem eu me tornei também. Sim. Então, eu percebi que eu ia vivendo simplesmente, mas sem ter esse lado muito intencional, né? Então, quando eu me apresento aqui, eu sou filha da Zita, porque eu aprendi a honrar quem vem antes de mim, minhas ancestrais, né? Então, a minha mãe não tem uma história no meio de tecnologia, mas quantos valores eu aprendi com ela, né? Então, para mim, a gente tem que ter clareza de quem nós somos, porque nossos valores moldam o que a gente suporta, até onde a gente vai, quais são os nossos inegociáveis, né? Sim. E na cadeira que eu cheguei, confesso que eu nunca nem quis ser CEO de nada, né? Porque também não era para mim, né? Não era um lugar que se a gente digitar agora no Google, vou falar para vocês, digitem aí no Google CEO, não vai aparecer uma mulher negra, né? E quando chegou esse convite, o meu sentimento foi como se tudo que eu tivesse vivido em todas as iniciativas, em todas as comunidades que eu trabalhei, que eu morei, tivesse me preparado para estar aqui. Muito claro legal. que eu sou uma CEO em construção, né? Estou aprendendo com tudo, com todos o tempo todo, mas é como se o meu sentimento é, puxa vida, eu preciso estar aqui. E eu mudei minha vida inteira, mudei para BH faz 1 ano e 4 meses que eu estou em Belo Horizonte de novo, estou amando estar aqui. E para mim tem um significado além de ser, além de trabalhar em mais um hub, né? Para mim é dar o give back, que a gente fala tanto no Startup Weekend, tanto nos encontros com as comunidades, que é como que eu posso compartilhar o meu aprendizado, meus contatos, meu repertório, meu conhecimento com a comunidade que me gerou, né? Então, eu sou cria do São Pedro Vale, eu sou uma das pessoas que não tem startup, mas estou aqui fomentando empreendedorismo digital aqui, né? E como mulher negra, falei isso hoje num evento de manhã que teve quase 50 pessoas no Orbe agora de manhã, discutindo inovação. E aí a empresa que estava fazendo a dinâmica, ela perguntou quais são as dificuldades, os gaps, os pontos a serem trabalhados. E aí eu levantei e falei, vamos olhar à nossa volta. Porque um dos pontos para mim que precisam ser trabalhados é a diversidade, né? Então, um dos componentes, dos aspectos que fazem a inovação acontecer é justamente a diversidade entre as pessoas. Então, para mim, a gente precisa ter a representatividade da sociedade, da normalidade da sociedade dentro das grandes empresas, porque, querendo ou não, nós somos as pessoas que vão produzir o novo jogo do mercado, as novas regras, né? Como que a gente vai fomentar o surgimento de novos serviços, novas tecnologias, novos produtos que a população inteira vai usar,
Sim. né? Então, se a gente analisar friamente, quais são os produtos e serviços que a gente está fazendo para pessoas, para mulheres negras como eu, né? Sim. Então, por muito tempo a gente não tinha produtos, não tinham serviços. Acho que ainda tem um discurso muito bonito nas redes sociais, nas campanhas em datas específicas, mas que a gente precisa trazer essa normalidade da sociedade, não porque a gente é bonzinho, mas porque a inovação depende disso. Se a gente não tem diversidade, a gente está deixando dinheiro na mesa, a gente não está construindo e trabalhando novas oportunidades de negócio, novas avenidas de negócio. E a gente não faz novas avenidas de negócio somente conectando startup e grande empresa, né? E eu quero muito fomentar o Orbe como um lugar para ter mais mulheres. Eu quero muito que as mulheres não vão simplesmente porque elas acompanham seus maridos e seus namorados, mas que o Orbe seja um ambiente para elas, para nós, para a gente conversar sobre carreira, sobre dinheiro, sobre tecnologia, para a gente construir um aprendizado em conjunto. E um exemplo disso é que amanhã, de 28 e 29, a gente vai ter um evento que chama Inovação Substantivo Feminino, que acontece manhã, Sim. tarde e noite, com workshops, mentorias, talks, atividades de bem-estar. Para as mulheres também, eu sinto que a gente precisa sentir que esse ambiente é para a gente, um ambiente de confiança, e que não adianta simplesmente eu abrir uma agenda comum. A gente precisa impulsionar, de fato, ambientes onde as mulheres sintam-se convidadas e sintam que esse ambiente é um ambiente confortável e de confiança para elas perguntarem, criarem a sua própria rede de negócio, né? E eu quero muito ter mulheres e outras pessoas negras como eu em ambientes como esses, né? Então, hoje de manhã eu falei, vamos olhar para o lado. Pronto. E só tinha eu de negra nesse evento. Né, como uma pessoa negra, e então eu sinto falta dessa representatividade, não só na questão de raça, né, e de gênero, mas em várias outras diversidades que temos nos ambientes que eu frequento. Então, é perceber que quanto mais alto o cargo que se está, menos mulher se vê, e principalmente mulheres negras, né? Sim. Ô, Dani, assim, impressionante ver a sua história. Muito, né? Eu fico aqui... Não. Tá pouco, viu, Tá, Lola, precisamos de mais meia hora. É. Eu fico ouvindo você falar e, assim, fico, assim... apaixonada com a sua história. Musa Realmente é uma inspiradora. história que inspira muitas mulheres, né? Eu tive a oportunidade, lá no início da minha carreira, começar na área de tecnologia. Estudei numa escola técnica e quando olhava para o lado, era assim mesmo, né? Eram poucas mulheres e muitos homens. Trabalhei em ambientes tipicamente masculinos. Eu trabalhei muito tempo em mineração, em empresas de tecnologia, telecom também. Então, quando a gente olhava para o lado, muitas vezes... posições de liderança ocupadas por homens. E aí a gente sabe que existem sim barreiras de gênero, a gente percebe que existem sim dificuldades para as mulheres entrarem em determinadas áreas, né, principalmente tecnologia, que ainda é tida como uma área que tem predominância de homens, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Qual que é a sugestão, a recomendação, conselho que você dá para essas mulheres que têm desejo de ingressar na área de tecnologia? Por onde começar? Legal. Eu acredito muito na força da representatividade, né? Então, por um lado, a Dani, que aceita estar numa carreira que mexe com o frio da barriga dela, né? Como CEO, é pensar também não só no que eu posso entregar para a comunidade, a serviço, mas também como que eu posso representar para que outras meninas e mulheres negras como eu também possam almejar, né? Então, uma parte da Dani que nunca quis ser CEO é porque também ela não se via nas pessoas que eram CEOs e que convivia com ela, né? Então, o primeiro passo é quem já trabalha com tecnologia e que é mulher, vamos botar a cara no sol, né? Vamos mostrar que também é possível oferecer a mão. Eu acredito muito que uma mulher ajuda a outra, né? E eu acho que quando a gente tem alguém para conversar, para ter como exemplo, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, é um caminho que alguém percorreu que eu ainda vou percorrer. Quais são os aprendizados que eu posso ter disso? E também no Orbe a gente tem várias iniciativas
que para a gente ensinar as pessoas as novas habilidades digitais. Então, hoje a gente tem uma formação, mas algo que é muito claro é que o mundo está mudando, a gente está vivendo uma mudança de era, e a questão é ter um aprendizado contínuo, né? Então, ninguém está 100% preparado para tudo. Então, Sim. no Orbe, a gente tem uma unidade de trabalho que chama Orbe Academy, onde temos 3 startups edtechs que oferecem cursos. Então, temos a Digital Innovation One, fundada pelo Iglá Generoso, que ensina programação para quem não entende nada de programação, quer dar o start na sua carreira de tecnologia. Ano passado, nós realizamos em parceria com a DIU o programa Orbe Academy Tech Boost, que distribuiu 168 mil bolsas de estudo gratuitas para formar pessoas. Foram realizados 13 bootcamps em linguagens diferentes. E mais do que isso, as pessoas 100% graduadas, elas teve um matchmaking com o RH das empresas patrocinadoras com as pessoas que foram graduadas. Então, nosso foco aqui é empregabilidade. Porque muito além do aprendizado dos cursos, é como que a gente aprende fazendo e trabalhando, né? A segunda, através da DIU, quem entrar lá no site da DIU agora, tem muitos cursos gratuitos em parceria com várias empresas de todo o Brasil e algumas internacionais. Temos também a Sirius Education, que tecnicamente é uma neo-universidade, ou seja, as pessoas fazem os cursos na Sirius e elas têm um reconhecimento feito pelo MEC, então é uma universidade credenciada. E a Sirius oferece cursos relacionados a Big Data, inteligência artificial e programação. Nesse momento está rolando um curso de pós-graduação e tem uma turma aberta. E a Gama Academy, fundada pelo Guilherme Junqueira, que ensina também programação, vendas, marketing digital e design UX. Então, a gente tem o interesse de trabalhar no momento presente para que Minas Gerais seja um epicentro de formação dos novos profissionais, da nova geração de profissionais em habilidades digitais. Programação, tecnologia é apenas uma dessas habilidades, né? Que eu também estou sempre aprendendo, né? Então, é se conectar, entra lá no orbe.co, tem a parte do Academy e o curso que interessar a vocês tem lá, e também fica de olho no mercado. Acho que a internet tem muita coisa. Eu, outro dia, conheci o trabalho da Dupla Tech, que é uma iniciativa que ajuda a colocar as pessoas, a mulherada, né, simplesmente fazer alocação de mulheres no mercado de tecnologia também. Então, basta ser curioso, ser curiosa, para ver aí quais são os cursos disponíveis, quais são os meetups, porque nos meetups a gente às vezes não conhece as linguagens de programação, mas conversando com as pessoas você vai descobrir o que você gosta, né? Você gosta de fazer o que está por trás aqui da tela, porque o que está na frente da tela que todo mundo vê, a experiência das pessoas na hora de navegar no aplicativo, né? Então, tudo isso tem nomes muito específicos, mas que está no nosso dia a dia, a gente pode simplificar, né? Muitas vezes. Que legal. Gente, nós recebemos já um aviso aí que tem que fechar e a gente ainda não falou da cultura, apesar que falamos várias coisas aqui de cultura de inovação, mas só antes exatamente da gente fechar, Dani, vocês têm feito um trabalho incrível dentro das organizações, apoiando nesse processo de transformação cultural, né, para as empresas passando pelo processo de mudança, transformação digital, enfim. Quais são acho que você já pontuou aqui vários desafios, né? Mas eu gostaria que você trouxesse aqui quais são os maiores desafios que você encontra hoje quando você está diante de uma organização que deseja ou que dizem que desejam fazer um processo de transformação cultural. Nós vamos ter que... Eu tenho como uma referência o livro do Guilherme Horn, que fala o mindset da inovação. Queria convidar todo mundo para ler. E um dos componentes da inovação é transformar a cultura da empresa, né? Como eu disse, a cultura, para mim, é algo que é a potência da empresa, quem somos, nossos valores, o que fazemos, por que fazemos. Chegou um momento, para mim, que a gente tem que saber honrar, ter posse, ter muita clareza do que a empresa quer fazer, onde quer chegar, quem somos, mas que agora vamos usar esses valores para se permitir a construção de uma cultura que seja aberta, que promova a inovação.
Então, muitas vezes, as empresas elas estão muito relacionadas a vamos conectar com a startup, vamos criar uma área de CVC, mas esquece de olhar, dar um passo para trás e criar a sua base, né? Então, a gente acredita que tem os estágios de inovação, e o primeiro estágio é quando a gente começa a trabalhar, definir qual que é a estratégia de cultura, né? Então, ainda há empresas muito resistentes a trabalhar, rever os processos, rever como que cada área pode estar parceira desse processo. Então, um grande aprendizado é que a inovação não se faz simplesmente com o time de inovação, que muitas vezes é pequeno. A gente percebe que aqui no Brasil é um time geralmente de 2 a 8 pessoas. Não vai ser 2 a 8 pessoas que vão transformar toda uma empresa, né? Então, a primeira coisa é como que a gente pode ter em diferentes áreas aliados, né? E esses aliados são pessoas que vão ter um olhar aberto para construir e enxergar novas oportunidades. Então, um dos programas que nós realizamos no Orbe é o encontro de líderes de inovação, que é uma vez por mês só com os líderes de inovação das empresas, não por cargo, mas por ser uma pessoa que é a pessoa que vai fazer a inovação acontecer, que está ali com todos os riscos e arriscando, né, suas cartas na mesa para tirar os projetos do papel, de testar, validar e fazer acontecer. Mas temos também os encontros que a gente chama de Innovation Days. Então, nós temos empresas de estágios de inovação diferentes, de 8 mercados diferentes, onde colocamos todos esses funcionários de maneira online, divididos por área de trabalho. Então, a gente reúne profissionais do marketing, compras, compliance, jurídico, todos de todas as empresas para conversar sobre a transformação digital naquela área, naquele setor. E aí a gente tem 2 aspectos muito importantes. O primeiro é sair desse status quo, né? Então, quando você coloca as pessoas da mesma área de uma empresa com outras, já muda um pouco a dinâmica desse dia, já faz repensar os processos. Tem alguém que está perguntando, como que você faz tal coisa? Né? Como que você lida com tal desafio? Então, essa troca entre eles é muito interessante, esse aprendizado. Aqui em BH a gente percebe que tem pessoas que trabalham muitos anos na mesma área, então eles têm um conhecimento muito singular, muito específico, e a gente tem que respeitar e saber valorizar isso. E também trazemos convidados, né? Então é uma forma de conectar com startups que estão disruptando o mercado de cada área específica, e trazemos pessoas também que podem trazer insights sobre as principais trends, os principais movimentos do mercado referente a cada setor. Então o Orbe tem sido muito esse lugar da gente construir uma inteligência coletiva sobre a inovação, né? Sobre a cultura de inovação. E aí, a gente pensar também como que as empresas estão permitindo esse arriscar, né? Então, a gente percebe a maturidade de inovação da empresa, não só a que nível de startup ela está disposta a fazer negócio, se é uma startup early stage ou uma startup que já está mais madura, mas também como que ela tem trabalhado o fator arriscar, de testar, validar, de propor coisas novas, de ter um time, né, um formato, um squad diferente que vai resolver, né? E a gente fala muito de ambidestria, porque não dá para parar a empresa para inovar, né? Então, por um lado, a gente tem que manter essa empresa funcionando, entregando valor para o seu cliente, cuidando dos processos, mas também tem que ter um outro time ou um grupo de pessoas que vai testar e validar e propor novas maneiras de fazer o que a gente sempre fez assim, né? E aí, cutucar esse sempre fez assim é algo desafiador para todo mundo, mas sem desarrumar a casa, eu costumo falar, a gente não faz uma boa faxina, a gente não avança, né? E a gente tem a parceria aqui com a Team Hub, pode falar, né, Tati? Pode. A Team Hub é uma das empresas parceiras do Orbe, a gente não faz tudo sozinho. Então, a gente tem empresas profissionais como a Tati, que estão aí no dia a dia das empresas, né, que vai lá, conversa lá na ponta, que faz pesquisa, né? Então, a gente tem um case muito interessante, que é a pesquisa da cultura desejada de inovação, porque desejar é muito bonito, e a cultura instalada, né? Então, a partir desse resultado, dá para a gente tomar as decisões. Então, assim como na contabilidade, nas finanças, a gente tem que olhar os números para tomar decisões, quando a gente pensa em inovação também, a gente precisa olhar os processos, as pessoas, o modo que sempre fizemos assim, qual que é a estratégia, onde a empresa quer chegar, para a gente tomar as decisões de inovação,
né? Que é o que a gente chama de roadmap digital. Então, para a gente definir os passos, a gente precisa olhar para o modo que sempre fizemos assim e onde a gente quer chegar. Muito bom. Dani, e caminhando para o encerramento, a gente sempre faz uma pergunta final para o nosso convidado e para a nossa convidada. E aí eu gostaria de te convidar, pensando que o nome do nosso podcast é Mentes Inquietas, o que é uma mente inquieta para você? Complete a frase. Mente inquieta é? É uma mente que não está conformada com o momento presente, com o contexto presente. Ela quer ir além, né? Sempre. Muito bom, Dani. Olha, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, por ter trazido tantas coisas interessantes aqui pra gente, em termos de conhecer um pouco da sua carreira, da sua trajetória, dicas para as pessoas que estão querendo ingressar também nessa área, né? Obrigada pela sua generosidade e pelo tempo que você passou com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Dani. É sempre bom ter você por perto. E como as pessoas podem te encontrar, Dani? Saber mais informações a respeito do Orbe? Você pode deixar com a gente aí suas redes? Claro, o Orbe está presente em todas as redes sociais, no orbe.co, o nosso site, e Orbe Conecta em todas as outras. A gente tem um canal no Medium, onde a gente conta todas as fofocas, em todos os detalhes que acontece lá, que é o canal do Medium. Então, é como se fosse o nosso blog, nossa plataforma digital. E eu estou também aqui no Spotify, através do podcast #Café Comigo, que é um bate-papo, né, com startups, empreendedores e líderes de inovação de grandes empresas. E o meu @ é o @Dani_Carvalho e no LinkedIn Dani Carvalho. Muito bom. Obrigada, Dani. Obrigada a você também que esteve conosco aqui em mais um episódio do Mentes Inquietas. Inquietas é ótimo, né? Bom... Mais uma temporada? Tá. Obrigada a você que também esteve aqui conosco em mais uma temporada do Mentes Inquietas e aguarde novidades por aí.